vindo do estado do Ceará, da cidade de Crateús, trouxe e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Deus deu a graça que no ano de 2017, o nosso amado e querido irmão Jonas foi atender a reunião da mocidade, busca dos dons, junto com o irmão Paulino também, acompanhando. E isso gerou um desejo de podermos estarmos um dia aqui. E lembrando-me, faz 25 anos que tinha congregado nesta casa de oração em um ensaio regional. Glória a Deus, aleluia. E hoje o Senhor proporciona esse momento de revermos a esta cara irmandade, ou a geração daqueles que quando estive, que na qual se casaram, eram moços, e hoje já têm filhos. E aqueles que eram moços, aqueles recém-casados já estão numa certa idade avançada. E muitos daqueles que nós vimos já não está entre nós. Mas com os heróis estão reunidos, aguardando também por vir a ressurreição dos mortos, para nós nos reencontrarmos na vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Damos graças a Deus, porquanto o Evangelho de Deus manifestou em nosso lar. E manifestando o Evangelho em nosso lar, ainda morávamos em Brasília, o papai e a mamãe retornaram para sua cidade natal, no estado do Ceará. Quando chegamos lá, fomos os primeiros crentes que chegamos naquela cidade. Os meus tios, todos em outras igrejas, muitos se revoltaram por minha mãe agora fazer parte desta graça maravilhosa, servindo a Deus na doutrina ensinada na congregação cristã no Brasil. E com isso nós não fomos, então, maneira aceitos pelos familiares e por aqueles outros que na qual viviam naquela cidade. Quando íamos orar, jogavam pedras sobre as nossas casas, jogavam, batiam na porta. Quando íamos na escola, nos perseguiam. E minha irmã tinha um cabelo tão longo, a mamãe cuidava. Era uma das belezas que na qual mais destacava na minha irmã. E ela indo-lhe na escola, as meninas pegaram ela à força e cortaram os cabelos dela, porque chamava ela que no cabelo tinha algumas coisas, como nós bem sabemos. Minha irmã voltou chorando para casa, porque a mamãe toda noite, quando ia dormir, ela lia uma parte das Sagradas Escrituras e nos explicava, e tinha falado de Sansão. E minha irmã dizia: mamãe, meu cabelo é tão bonito como o deles, faça umas tranças, mamãe. E era aquela alegria, ela com aquelas trancinhas. E quando chegou com o cabelo cortado, começou a chorar. E a mamãe disse: filha, por que você está chorando? Mamãe, Deus não vai mais me amar, não, mamãe. Por que, minha filha? Deus não vai mais me visitar, não? Não, por que, minha filha? Oh, mamãe, cortaram meu cabelo, tinha um cortado bem curtinho. Ela começou a chorar, preocupado que Deus não fosse mais visitar. Mamãe explicou: não, a manifestação em Sansão não era o cabelo em si, era a obediência. E ele, sendo obediente, o Senhor o visitava. Ao ele desobedeceu, pela desobediência ele quebrou a visitação de Deus junto a ele, mas buscou com muita misericórdia. Naquele presente momento ela disse: mamãe, eu não vou mais falar em línguas. A mamãe disse: por que, minha filha, você está com medo? Eu ainda, mamãe, estou com medo. Então nós dobramos o joelho, e quando dobrou aquele joelho, ela disse: Senhor Deus, não deixe eu perder essa joia no meu coração. Naquela hora Deus deu um cântico espiritual para ela. E deu o dom da revelação. Ela disse: mamãe, eu me vejo numa grande cidade. Eu me vejo diante de indústrias, mamãe. Agora, quando eu falava, eu voei. E me vi moça, me vi longe daqui. Eu vi eu cruzando os oceanos. Eu vi eu andando de avião. Mamãe, mas nós somos pobres, né, mamãe? Nós não podemos, é um sonho. A mamãe diz: isso é as revelações do futuro, minha filha. Teu futuro será glorioso. Então nós tinha aquele clamor junto a Deus. E damos graças a Deus. Cada um de nós, a mamãe fazia os canteiros. Minha irmã ia vender cheiro verde na cidade. Eu ia vender os ovinhos das galinhas. Meus irmãos iam vender carvão, para poder nós nos mantermos. E uma tia, a professora, era tão boazinha. Eu chegava, ela tinha muita galinha, mas ela comprava só para me ajudar. E sempre me
dava um dinheirinho a mais. Naquele dia eu cheguei na casa dela, estava tendo um aniversário, e ela disse, come um pedacinho de bolo, um chapéuzinho na minha cabeça. Então fiquei tão feliz. Mas quando ela se retirou, os meninos disseram, crente, sai da nossa festa agora. E por eu ser crente, eu disse, não, mas a tia deixou entrar, nós não queremos crente. Quando eu levantei, me empurraram, eu derrubei aquela bacia no chão com os ossos e saí chorando, com medo de chegar em casa e ter quebrado e não trazer o dinheiro e a mamãe brigar conosco. Foi para debaixo de um grande pé de tamarinda centenário que tem até hoje. Comecei a chorar. A mamãe chegou e disse, que você chora? Eu contei e disse, mamãe, a senhora não vai me bater não? Não, meu filho, vem para casa. Eu parei e disse, mamãe, Deus ama nós de verdade? Ela disse, ama, meu filho, porque que Ele permite isso na nossa vida, mamãe. Ela disse, o Senhor Jesus também foi perseguido, meu filho. Mas naquela hora eu rematando, ela disse, se você parar de chorar, eu faço um bolinho. Ela juntou todo aquele dinheirinho. No dia do meu aniversário, fez um bolinho. Quando eu fui cortar, uma criança disse, Leandro, se tu fizer um pedido, vai realizar. Eu disse, mamãe, é verdade? Ela, você não. Nós vamos orar. E aí, o que você pedir, você vai alcançar. Criança, filho do prefeito, tinha uma bicicleta, eu tinha pelo menos desejo de tocar nela, mas eles não deixaram eu chegar perto. Eu disse, mamãe, se eu pedir a Deus uma bicicleta, Deus me dá? Dá, meu filho, Deus tudo pode. Dobrei o joelho e roguei a Deus que o Senhor desse uma bicicleta. Também o prefeito trouxe um telão com uma grande televisão, e aí era séria, e colocou os desenhos, as partes para as crianças assistir, também os adultos, porque lá raramente alguém tinha uma televisão, e até mesmo até energia elétrica na casa. Eu disse, mamãe, deixa nós viver. Ela disse, não, meu filho, nós vamos ler a Bíblia e orar. É assim que nós fazemos. E eu não fui, voltou às aulas. Quando chegou a tia perguntou das férias, mandou fazer uma redação sobre as férias. E os meninos disseram, tia, por que nós não conta dos heróis que nós assistimos os desenhos? Naquele presente momento eles começaram a falar, escrever, e eu achei a minha cabeça procurando quem era o meu herói. Naquela hora a tia chegou, Leandrinho, você não escreveu nada? Eu disse, tia, eu não assisti, eu não sei quem é meu herói. Os meninos disseram, ele é crente, a mãe dele não deixou ele não, tia, eles não vão para essas coisas não. E aquilo me entristeceu. E os meninos alegres, entrou a diretora e relatou que iria ter a reunião de pais e mestres, as autoridades da cidade iriam vir e que eles fizessem uma apresentação. E as crianças disseram, por que nós não apresentamos os heróis, que na qual o prefeito trouxe o benefício para nós assistir? Que bom vocês vestem. E naquela hora ela disse, botem o nome, não podem repetir. E eu não botei o nome do meu herói. Terminou, eu disse, tia, eu posso perguntar para minha mãe quem é o meu herói? Amanhã eu trago o nome dele. Cheguei em casa, disse, mãe, relatei, mamãe, quem é o meu herói? Meu filho, nosso herói é Jesus Cristo. Conta a história dele. Eu disse, mamãe, mas tem que ter a roupa, tem que eu decorar para apresentar os pais. A senhora vai na minha apresentação? Vou, meu filho. E ela me ensinou a história de Jesus, do Evangelho Santo. Damos graças a Deus que no outro dia eu fui novamente na escola e disse, tia, eu já tenho o meu herói? Tenho, Leandrinho, bota o nome. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse, não é esse tipo de herói não, meu filho. Mas minha mãe disse, tia, que esse é meu herói. Ela disse que eu exaltar ele diante de todos os homens e confessá-lo, ele vai me exaltar. Mas não é assim, meu filho. Eu fiquei triste, a diretora entrou, por que aquele menininho está triste? É que ele botou o nome do herói e naquele herói disse que não podia. Não, toda criança pode apresentar. Não importa se o herói dele é bem fraquinho, deixa ele apresentar a história dele também. Então, terminou, ficou certo, mas a diretora não viu o nome do meu herói. E quando eu cheguei em casa, falei, mãe, é sábado, nós vamos. E eu disse, mãe, e a senhora não vai comprar a roupa do meu herói? Os meninos disseram que já tem. Ela pegou um lençol, me enrolou, pegou uma cordinha da rede e amarrou, pegou minha sandália de couro, botou no pé e disse, você está igual a Jesus Cristo, meu filho. Eu disse, mãe, mas teu herói tem uma arma, mãe. Qual é a arma do meu herói? Ela pegou a Bíblia e entregou. É a sua palavra. Essa é a arma do nosso herói. E nós fomos, eu disse, mãe, e
se eles falar, acontece o que acontecer, não se envergonhe do seu herói. Nós entramos, dadas as autoridades, e o padre veio também. E como ele não tinha aquela manifestação contra, quando viram nós entrando, disse, esse menino vai nos fazer passar vergonha. E o padre vai reclamar depois. Minha mãe disse, diretor, eu posso ser pobre, mas o direito que tem o filho do rico, o meu filho também tem. Eu posso ser crente, mas o direito que o filho do católico ou de outra religião tem, o meu também tem. Eu quero ver se meu filho hoje não apresenta o herói dele. Ele disse, eu vou chamar as autoridades agora, quero ver se ele também não apresenta. Na hora veio um murmúrio e disse, não, então tá bom. Esperávamos o prefeito. Quando ele entrou, veio duas pessoas trazendo uma caixona e os outros apresentaram as danças, as outras salas. Na hora da nossa, ele disse, eu soube que a sala de aula de fulano vai ter uma apresentação dos heróis. E eu trouxe um presente. A criança vai apresentar o herói mais poderoso, depois vocês bater palma. O herói que ganha mais palma, a criança vai ganhar esse presente do herói. Naquela hora disseram, bota ele pro final. As crianças apresentaram seus heróis, os poderes, que voavam assim por diante as suas armas. Quando chegou na minha vez, as mães riam, se alegravam dos filhos. Eu levantei e disse, como é seu nome, meu filho? Meu nome é Leandro, o nome do seu herói. Meu herói é Jesus Cristo. Todos começaram e ele disse, respeito. Tem a mãe também aqui, como vocês respeitaram dos nossos filhos. Eu quis chorar, mas eu olhei para a mamãe, ela falava assim, eu tô aqui, meu filho. Não se envergonhe do teu herói. Então eu apresentei o meu herói, Jesus Cristo, os poderes do Senhor Jesus, e também o último inimigo que ele venceu, a morte na sua ressurreição, da ascensão ao céu, e prometeu voltar para me levar para morar com o meu herói. Os poderes do meu herói era dar vista ao cego, fazer o paralítico andar, o enfermo ser liberto, o morto ressuscitar, e dar a vida eterna para aqueles que ele veio defender da morte e do pecado. Naquela hora eu levantei e mostrei a Bíblia e disse, esta é a arma do meu herói, a sua palavra, que anunciou a salvação e o reino do céu, e ela levanta reino, destrói reino, e prometeu por sua palavra que o meu herói vai voltar, e ele vai me levar para eu morar com ele eternamente. E eu terminei de contar a história, não estava ninguém rindo, estavam as autoridades chorando, a mamãe chorando, dizendo, eu estou orgulhoso, meu filho, as mamães chorando também. O prefeito subiu, enxugou as lágrimas e disse, agora, não é padre, os últimos serão primeiros os derradeiros. Então, o último menino, lembra do acordo? Quem acha que o herói do Leandro, Jesus Cristo, é o mais poderoso, batam palma. Não só bateram palma, ficaram todos de pé. Aplaudiram o meu herói. Agradeço porque ele me traga aqui o presente. Quando abriu, era uma bicicleta. Meu herói cumpriu o desejo do meu coração. E naquela mesma escola que foi tão humilhada, o meu herói me exaltou. Fui professor dela, responsável dela e trabalhando também na educação do estado do Ceará. O meu herói me exaltou. Mas nós era pequeno, minha irmã foi trabalhar de babá para uma doutora, e ela ia embora aqui para São Paulo e disse, mãe, deixa eu levar sua filha. Minha mãe disse, doutora, ela é uma menina de 16 anos, e para essa cidade grande, eu deixo com uma condição, você coloque ela para estudar, eu só quero que ela estude. A vida que eu não tive, eu não quero que ela tenha, eu quero que ela estude, ela se forme, ela seja alguém, como podemos dizer, com uma profissão e uma condição financeira não tão sofrida quanto a minha. Não, eu vou ajudar, não se preocupe. Então minha irmã lembrou do sonho e disse, mãe, lembra do sonho? Aleluia, mãe, disse, lembro. Em São Paulo, mãe, o sonho é, minha filha, pode ir. Então a mãe entregou a Bíblia, no dia da minha irmã ir embora, reuniu todos nós, entregou a Bíblia, a única Bíblia dela, e disse, minha filha, leve a palavra de Deus. Eu só te peço uma coisa, nunca venda teu corpo.
e nem se entregue a nada, e não troque a graça de Deus por nada. Não perca a promessa de Deus na sua vida, porque tudo que Ele te prometeu realizará. Choramos, minha única irmã veio para São Paulo e nós ficamos. Chegou aqui, aquela doutora não matriculou, ela trabalhava o dia inteiro, aquele menino foi crescendo, mas quando os meninos dela chegaram numa idade do ensino médio, ela disse: doutora, o seu menino é grande, vão estudar o ensino médio, eu trabalho durante o dia de doméstica e à noite me bota para me estudar. Então matriculou ela numa escola pública. Aleluia. E ela trabalhava o dia e à noite ia estudar. Mas quando ela chegava, os filhos daquela doutora estudavam numa escola renomada na Avenida Paulista, e minha irmã chegava e eles tinham dificuldade nas atividades, ela tinha que ler as apostilhas dele e ajudar eles a fazer a atividade, porque era um dos compromissos dela ensinar o dever para os filhos da doutora. E minha irmã, junto com um dos meninos, terminou o ensino médio. Quando terminou, ela foi matricular o seu filho para fazer o vestibular, e minha irmã pegou e falou: doutora, pode tirar do meu salário e pagar a matrícula para mim fazer o vestibular? Ela bateu no peito e disse: você acha que uma doméstica vai ser uma doutora algum dia? Ela disse: doutora, a senhora prometeu para minha mãe que faria o possível para mim estudar. Pode tirar todo o meu salário. Eu sei que eu mando para a mamãe lá, mas eu mandei uma carta e disse que queria fazer o vestibular. A mamãe disse que não precisava eu mandar o dinheiro mesmo, que eu pagasse o vestibular. Então a senhora faz, então eu vou tirar. E escreveu. No dia de fazer a prova do vestibular, ela disse: ô doutora, me dá uma carona. Você ainda está acreditando que vai passar? Por que você tem essa ilusão? Me leva, doutora. Então tá bom, filho. Levou minha irmã. Ela entrou para fazer a prova e fez aquela avaliação. Quando a minha irmã saiu, foi uma das primeiras, ficou sentada aguardando. A doutora chegou e disse: você já terminou? Terminei. Estava bem facinho, olha. Eu achei muito boa essa avaliação. E o filho dela não saía, não vinha. De repente saiu aquele adolescente e disse: filho, e a avaliação, como foi do vestibular? Mãe, eu não sabia de nada. Tudo que eu estudei não caiu nada. Difícil. E por que ela disse que estava fazendo? É mentira dela, mãe. Você acha que a empregada vai saber mais do que eu estudando nessa escola? Não, você não lembra? Na apostila tal, tinha tal questão, era desse jeito. Mãe, é tudo mentira dela, não acredita não. Passou-se os dias. Aí saiu o resultado do vestibular. Quando foi procurar o resultado, a minha irmã disse: ô doutora, a senhora vai olhar a lista? Me leva junto com seu filho. Você ainda está acreditando nisso? Quer passar vergonha? Então vamos. Procurou lá nas últimas o nome do menino, não encontrou. Ela disse: agora eu vou procurar o meu. Se do meu filho não tem, o seu vai estar na lista. E ela começou a procurar e disse: não tem. E era aquela folha tão grande de nome que antigamente colocava. E foi nas primeiras folhas. E nem nas últimas não estava, vai estar na primeira. Quando ela procurou, na primeira folha foi subir no dedo. Não era a sexta, não era a quinta, não era a quarta, mas quando chegou no terceira colocada, o nome da dor. Glória a Deus. Graças a Deus. Ela disse: agora você vai estudar o dia inteiro na universidade, não vai poder trabalhar, eu vou te dar as contas. E ela disse: doutora, eu preciso desse emprego, então eu vou te pagar para morar na Bela Vista e lá você vai estudar também. E era bem perto a faculdade da Bela Vista, do centro de São Paulo. E minha irmã saiu, naquele dia também arrumou ali uma pensãozinha na Bela Vista, tinha uns cortiços como hoje, e ali foi atrás de emprego. Quando ela chegou num determinado bairro, foi fazer uma ficha de emprego para estagiário devido ao curso. Quando entrou, um homem olhou para ela e disse: a proposta sua não é de emprego. Eu te cubro com toda a glória que você quiser. Eu te dou roupas bonitas, te dou joia, te dou dinheiro, coloco você para morar num flat, com uma condição que você seja a minha amante, que eu nunca vi uma mulher tão bonita como você. Naquela hora, minha irmã começou a chorar, as lágrimas descendo no rosto, lembrando do que a mamãe tinha falado. Ela falou: para trás de mim, Satanás. E ela voltou chorando. Era o culto no Jardim Paulista. Quando ela entrou, estava na hora da palavra. Salmo 23, o salmo que a mamãe tinha lido para ela. O Senhor falava: eu sou o teu pastor, minha filha. E eu te digo, tu passou no teste. E te faço uma promessa. O mundo te prometeu, aleluia, as coisas da vaidade. Mas para isso tu teria de vender o corpo. Era o maligno. Jesus tem algo melhor para ti. E por poder de
para o inferno, não para a maldade. O Senhor te diz, aquele lugar um dia será teu, aonde o que te prometeu, tu sentarás no lugar dele. Deus abençoou, ela ouviu, veio a fé, passou a noite chorando, orando. No outro dia foi para o centro procurar um trabalho. Quando ela olhou o prédio de bolsa de valores, uma moça saiu e chamou a mim, irmão, você está aqui? O papai tem aqui uma corretora e precisa de alguém para trabalhar comigo. Você então trabalha, vamos precisando. Era uma colega da faculdade. Quando ela começou a trabalhar na bolsa de valores e foi comprando ação, negociando, Deus foi abençoando. Com graças a Deus, que depois ela representou um grupo de empresários que compravam empresas em falência. E quando ela foi, determinada empresa olhou e disse, essa está em falência. Ela olhou, ela tinha empresa, que ela tinha ido atrás de emprego depois de muitos anos. Deus visitou ela, ela olhou, o dinheiro já dava para ela comprar a empresa. Ela foi lá, comprou a empresa. Quando ela olhou, aquele homem já o cabelo mais grisalho, quando ela entrou, ele disse, agora coloca o teu nome na porta de presidente. Senta na cadeira, mandou ela rodar. Quando ela começou a rodar, ela começou a chorar. Ele disse, você não está feliz? É comprar uma empresa falida, então não é muita alegria. Ela, não, o senhor não lembra de mim, doutor? Ele disse, não estou lembrando. Um dia você me fez uma promessa, se na qual eu tornasse sua amante, você me cobriria de riqueza. E eu disse não, e o meu Deus falou, iria me exaltar. A cadeira que era tua seria minha, a empresa que era tua seria minha. Deus cumpriu a sua palavra. Um cartão postal, mamãe, estou na China, mamãe, estou na Europa, mamãe, estou nas Américas, a visão se cumpriu. Glória a Deus, agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Aqui no Jardim Ana Maria, nossos cultos, quarta-feira, amanhã, tem tudo lá, e domingo à tarde, 12h30, uma igreja. 70 pessoas, não é pequena, também não é grande, mas Deus tem nos abençoado, nos ajudado ali naquele lugar. Não trouxe salvação. Eu não falei para mandar que vinha para cá, mas retornando, quero levar a salvação de todos vocês com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus. Deus fez obras na nossa vida, como o nosso irmão falou, você sofreu bastante. Você passou por um deserto, por uma solidão, que muitos passaram, né, irmão? Foi um tempo de solidão, de deserto, onde eu conheci a graça. Eu vim conhecer a graça, eu vim entender a graça de Deus. Eu podia me revoltar, mas eu entendi a graça de Deus. Eu entendi o amor de Deus. Eu entendi a misericórdia. Entendi. Eu, minha esposa, os meus filhos, nós entendemos, graças a Deus. Ficamos sozinhos. E 2 anos eu fiquei na cadeira de roda, derrame cerebral, não andava, mal, só minha esposa dava banho e comida na minha boca, eu não falava nada, eu só ficava resmungando, oi, só isso. Só ela entendia o meu oi, o meu resmungo, ela me tratava bem. Eu era um enfermo muito cheirosinho, ela dava banho, me deixava, irmão, perfeito para alguém me visitar. Ninguém me visitar. É o tempo da solidão. Você vai blasfemar de Deus? Não. E aí eu pensei quem eu tenho crido. Na minha fé, essa não é. Na minha fé, não. Ninguém vem te visitar. Seus irmãos não te amam. Você está no pior lugar. Meus irmãos me amam. Eu estou no melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Era uma luta constante. 2 anos. E um dia, minha esposa foi na casa das cunhadas e deixou eu assim na cadeira de roda, um frio, mais um frio. Me colocou bastante cobertor. E entrou um homem dentro da minha casa. Irmão, não sei de onde ele entrou. Ele olhou para mim assim e falou, eu vim aqui amaldiçoar a tua casa. E eu, você sente medo de chamar. Aquele homem falou, não adianta chamar, ninguém vai escutar. Dava gargalhada. E começou a amaldiçoar a minha casa. Maldito seja esse quarto. Maldita seja essa cozinha. Então, nossa, já estava a miséria, não tinha nada.
que não trabalha, não consegue levar nada para casa, ninguém. Irmão, ele amaldiçoava: maldito seja esse corredor, esse quintal, maldita seja sua vida. Até que os vizinhos viram e um gritou: Solange, tem gente perturbando seu marido. E ela correu que nem uma leoa e colocou aquele homem para fora. Vai embora, no nome do Senhor Jesus, vai embora, vai embora. E vendo que eu estava passando muito mal, me deu remédio. E eu dormi umas 9 horas. E quando eu acordei, tinha 3 servos de Deus em casa, um ancião, um diácono e um cooperador. O ancião leu a palavra para mim. Falou: filho, eu vou ler uma palavra, só um pedacinho. A nossa visita é bem rapidinho. 30 de Sar, exaltar-te-ei, o Senhor, porque tu me exaltaste e fizeste com que os meus inimigos não se alegrassem sobre mim. Essa é a palavra, filho. Vamos orar. Bem rapidinho ele orou. Oração para enfermo é rápido. Ele orou rapidinho. E o diácono fez questão que eu visse na mão todas as pontas. Ele fazia questão de luz, diácono. Ele levou. Fez questão que eu visse a cozinha, casa apertadinha, e toda cheia. Eu me alegrei. Vamos orar. Oramos, aquela oração curtinha. Quando levantamos, o servo de Deus falou: nós vamos embora, mas vamos voltar. Eu falei dentro de mim: eles não voltam. Tem muita missão para eles fazerem. Agora já vieram me ver, já estava contente. Ninguém me vê. Irmão, esse é o momento da aprovação. Da tentação da aprovação. Esse é o pior povo do mundo. Esse ministério não tem amor. Cadê os seus irmãos? Você tem que lutar contra tudo isso. Não é fácil não. Aleluia. Até que esse irmão ancião, que já estava se despedindo, quando estava saindo, chamou seus companheiros e falou: volta todo mundo. Aí voltaram. Ele falou: eu estou sentindo o cheiro de juras e maldição nessa casa. Alguém amaldiçoou essa casa. Aonde foi que ele te amaldiçoou, meu filho? Ficou olhando assim. Onde foi que ele te amaldiçoou? Onde foi? Eu não falava, Solange chorava, até que ele foi na beira da escada. Foi aqui que ele te amaldiçoou, meu filho? Ele ficou lá de pé, pôs a mão assim, respirou profundo, abriu os olhos em poucos segundos e disse desse jeito: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: bendito seja esse quarto, bendita seja essa sala, bendita seja essa cozinha, bendito seja esse quintal, bendita seja a sua vida, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Abriu a janela e não gritou, só falou: tá vendo, inferninho? Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E eu não falava há 2 anos, a minha boca estava aqui, e ele não falou: dá para dar um glória, filho. Minha boca botou para cá, e eu falei: glória a Deus. Aleluia, estou dando glória até o dia de hoje. Eu vou dando glória, no carro dando glória, tudo dando glória, canto dando glória, eu estou dando glória, estou aqui dando glória, atendendo dando glória, dou glória, 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 aleluia, glória, glória, eu dou glória, aleluia. Eu não podia falar. Aí eu fui dormir no outro dia, falei com a Solange, né? Agora eu tô falando, bem, falava ainda meio, né? Ou bem, agora eu tô falando. Mas eu falava, não quero a cadeira de roda, me dá a muleta. Aí eu vim de muleta. Aleluia. Hoje eu não estou de muleta. Nunca mais você vai entender a obra de Deus, que esse é o pior povo que tem. Esses são os piores anciãos que tem. Os cooperadores não têm amor, os diáconos também. Comigo não colou. Graças a Deus, a gente entendeu a graça do Filho de Deus. Eu bem sei quem tem crido. Aleluia. Esse é o povo sofrido que vai, aleluia, povoar a cidade de Deus. Saraia, esse lugar aqui é um lugar santo, irmão. Aleluia. Esse povo é santo. Eu não vejo, aleluia, maldade em ninguém. Graças a Deus, os meus olhos caíram secando. Eu não corro, eu não consigo ver maldade em nada. Pode acreditar. Se eu souber que tem algum irmão que não gosta de mim, se eu souber, eu não sei. Eu falo: eu não gosto de você lá. Eu vou lá na casa dele, vou de madrugada. Eu não durmo. Se eu ficar falar isso pra mim, irmão, até que eu não durmo, também não vou deixar ele dormir. Por que você não gosta de mim? O que eu te fiz, pelo amor de Deus? Eu
Foi um dia na casa do irmão. Por quem falou isso, irmão? O irmão falou, São Joãozinho, eu fiz alguma coisa a você, por favor. Eu venho aqui para nós orar, para pedir perdão no nome do Senhor Jesus. Nós não entramos no céu, você não sabe o que é o céu. Eu quero falar para você um pouquinho do céu. Eu falei para o irmão. Era de madrugada, eu lembro, era 2h23. Fui lá. Ele acordou, a mulher acordou. O que está acontecendo? Eu falei, porque sua esposa não gosta do mel? Eu quero saber por quê. Não, irmão, quem falou isso? Não é verdade? Não quero nem saber. Irmão, me ama, te amo. Eu também amo o irmão. Então estamos aqui para fazer uma oração. Vamos deixar tudo isso para lá. Vamos contar que as obras que Deus... Ih, irmão, que gostoso. A irmã aqui de madrugada fez bolo de fubá. Nós amanhecemos cantando obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, vendendo esses chocolatinhos nossos. Só cortar só mais essa obra. Era chocolatinho. Depois a fábrica nossa pegou fogo, aí parou, né? Não fizemos mais o chocolate. Agora vem de bananinha, irmão, vai ajudar eu. Ele falou, né, irmão? Eu quinta-feira eu vou congregar. Ele falou que o irmão que eu ia falar. Eu vou ajudar. eu tava aqui, ele falou. Então, irmão, e tem uns gringos, olha só de onde eles eram, da Bélgica, da Suíça, daqueles lugares onde tem o melhor chocolate do mundo. É de lá que eles compravam aquelas barras para fazer o chocolate de lá. E os gringos de lá gostavam mais do chocolate que a Solange fazia do que deles lá. O chocolate, bom, é gostoso demais. E um dia, os gringos falaram, nós vamos embora, nós queremos levar, olha, um monte de bombom seu. Eu falei, não, já vi. Eu trago para vocês, amanhã que nosso avião vai partir. Você traz amanhã de madrugada? Claro. De madrugada, porque o avião é bem cedinho. E aí, irmão, fizemos chocolate, tudo que tinha lá. Mas levei chocolate. E quando eu estava levando assim o chocolate, com umas sacolas, passei assim na Rua Augusta, umas 3h30, 4 horas da madrugada, eu vi assim na calçada, uma moça chorando. Irmão, ninguém dava atenção pro choro dela, mas o choro daquela moça me chamou a atenção. E eu parei e falei, bom dia, moça. E ela não me respondeu. Falei, eu posso te ajudar, moça? Quem é que você tem? Aí ela falou, não é da sua conta. Eu falei, claro que é da minha conta. Eu tenho tanto para fazer e seu choro me fez parar para ajudar você e você acha que não é da minha conta? Eu quero estender minha mão. Me fala, qual é a sua situação? Eu posso te ajudar? Ela disse, pode. Eu não tenho pai, não tenho mãe e fui criada por uma tia que não gosta de mim. Por isso eu estou aqui. Saí de casa. Chorar, mas chorar. Estou sentada nessa calçada aqui na Rua Augusta, mas eu não sou moça da vida, não. Eu estou procurando um jeito de eu me matar sem eu sentir dor. Você pode fazer isso por mim? Eu falei, como você chama? Ela disse, meu nome é Regiane. Eu falei, Regiane, eu não vou poder te dar atenção. Ô filha, mas não faz essa besteira não. Vai nesse endereço aqui que eu vou te dar. Peguei o caderninho. Visconde de Parnaíba, 16. Terça-feira, 2 horas da tarde, tem um homem que pode matar essa dor aí. Se você sentir dor, pode ir lá. Ele pode fazer essa vontade para você. Tá? Pode ir lá. Por favor, fala para mim que você vai. Antes de fazer alguma besteira. Ela disse, eu vou. Pegou-se da minha mão o bilhetinho. Irmão, eu subi e desci, não vi mais ela na calçada. Falei, será que ela já fez alguma besteira? Meu Deus do céu. Nunca mais ouvi. Nunca mais. Passei por toda essa situação. Um dia, eu estou atendendo um culto. Isso é ano. Eu sou ano de mais de 28 anos. Nunca mais vi, nunca mais. Aí eu estou atendendo um culto aqui no Nova Odessa. Eu já vi na linha dos trem. Estou atendendo um culto, levanto uma irmã para testemunhar. Ela fala assim, eu não tive pai, não tive mãe, fui criada por uma tia que não gostava de mim. Santo Deus. E um dia eu saí para me matar, mas eu queria morrer sem sentir dor. E passou o Senhor por mim e me deu um endereço. E eu fui no endereço que ele me deu, cheguei lá e estranhei, porque ele falou que o homem que estava lá ia matar. Ia me matar sem sentir dor. Eu não falei isso, eu falei que ia matar a sua dor sem você sentir dor. Né? E ela foi, ela contando, e eu aqui atendendo o culto, e olhando para ela. Ela disse, e quando eu cheguei lá na frente, uma senhora bem contente pegou na minha mão e me colocou assim no banco e falou, filha, fica aqui. Me deu um livrinho preto, que hoje eu sei que é o inário, um pano branco, que hoje eu sei que é o véu. E naquele dia, pela primeira vez, eu senti uma alegria e Deus me chamou na graça. Eu me batizei. E quando eu estava saindo lá para fora, aquela senhora disse, você tem onde ficar? Eu não acreditei, porque ela nem me conhecia. Mesmo assim, ela falou para mim, se eu tinha onde ficar, eu não menti. Eu falei, não, eu não tenho onde ficar. Ela disse, olha, a minha filha acabou de casar, meu filho mora na Alemanha, só está eu e meu velho.
Você não quer ser a nossa convidada, não empregada, a nossa convidada, e morar conosco? Eu não tinha família, de repente, eu tinha uma família. E comecei a chamar aquela mulher de mãe, aquele homem de pai. O filho deles veio da Alemanha e se engraçou comigo. E eu me engracei com ele. E a gente se gostou. E nós fomos buscar a palavra e Deus confirmou. Testemunhando e eu só aqui. E hoje está eu, o Fernando e meus 2 filhos. Eles são músicos, eles tocam. Eu sempre falei para a mãe, para o papai, que já não estão mais entre nós, assim, e falei para o Fernando também, que era impossível alguém me dar a mão na situação que eu estava aquela madrugada na casa da cruz. Tinha que ser um anjo. Ele era um pretinho, mas ele era um anjo. Eu lembro que ele era pretinho, mas ele era anjo. Não é possível. Olha, irmão, em vez desse irmão atender o culto, aí ela estava assim, mais perto aqui, ela pegou no paletó, o bilhetinho, e falou assim: irmão, faz favor, vê se essa letra aqui é sua. Aí eu falei, meu Deus, já chega perto dos 30 anos. Você foi lá, Regiane. Você sou eu. Eu fui lá. E aquele homem matou a minha dor sem eu sentir dor, encheu minha vida de amor. Meus amores estão ali. É você, sou eu. Nós conversamos, acabou o culto, irmão. Aí fomos para a casa dela, né? Arthur Nogueira, que ela morava, agora ela estava morando em Curitiba. Glória a Deus nas alturas. Isso aqui é uma história bonita, né, irmão? Um testemunho lindo de que Deus apareceu, aleluia, num dia. Tirou a dor sem ela sentir dor. Deus é maravilhoso, né, irmão? Não tem um Deus como esse. Não existe. Aleluia. Eu dou graças a Deus, porque hoje mesmo eu conversei com esse menino que já vou falar para vocês. Quando a gente era muito pequenininho, só tinha eu e ele, os 2 pretinhos, no Chapadão onde a gente morava, eu e o Marquinhos. Nós éramos os 2 pretinhos. Então, tínhamos 9 anos de idade, e a nossa professora chamava Dona Neuza, era do 3º ano. E aquele dia ela perguntou, eu acho que ela era crente, porque ela tinha uma saia grandona, um cabelão, era uma educação. E ela perguntou para todos os alunos naquele dia o que queria ser quando crescer. E todos os alunos, 9 anos, falaram. E o Marquinhos, irmão, ele não sabia fazer assim lá. Eu não sei como ele conseguia passar. Aquele tempo eu repetia, mas ele passava. Ele passou até o 3º ano. E a gente ensinava ele a fazer o barro, ele ensinava. Aí a professora perguntou para ele falou, eu quero ser médico. Aí todo mundo riu, inclusive eu, mas eu fiz a gargalhada, médico. Não sabe fazer o ar, tem que ser médico. Mas a professora não riu. A professora ficou séria, partiu pro lado dele, pôs a mão assim na cabeça e falou, assim se fará. Santo Deus! Senhor Deus! Irmão, eu fui para a luz ensinar, não perguntou mais nada. Bom, a vida separou a gente, eu fui para o Ocidente, Marquinhos para o Oriente, ninguém viu mais nada. Passaram também mais de 30 anos, nunca mais vi Marquinhos. Eu fui para o operador de jovem por 12 anos. Irmão, eu contava para a mocidade a respeito do Marquinhos, falava da alegria de ter um amigo. Quem tem um amigo tem um tesouro. Eu contava que Marquinhos era um tesouro que eu tinha. Eu não queria encontrar meu amiguinho. E um dia, um operador de jovens de Araraquara me chamou para estar lá com ele. E depois ele vinha lá em Carapicuíba para estar comigo. Eu falava, então eu vou, pode deixar. E fui. E quando eu cheguei, ele estava lotada, levei um pouco de mocidade também, lotada. E essa história que eu acabei de contar para vocês do Marquinhos, eu contei lá. E quando eu acabei de contar, eu falei para a mocidade, é lotado. Como eu queria encontrar seu meu amiguinho, só para falar desse amigo para mim. Que saudade do Marquinhos. E me deu um acesso de choro. Eu comecei a chorar. E lá atrás, no meio dos bombardão, levantou um negrão. Mas levantou o negrão chorando. E falou, meu negro, ô meu negro. Eu falava, quem chamava eu de meu negro era o seu Gerson, minha avó e Marquinhos. Eu falei, Marquinhos, ele disse, sou eu. Sou eu. Eu também andei te procurando para te apresentar esse amigo. Glória a Deus. Eu vejo que ele já te encontrou. Glória a Eu não Deus. estou sozinho, meu Deus. Meus 2 filhos tocam comigo. Santo Eu vou Deus. te contar um segredo. Eu sou médico, viu? Santo Deus.
Você é mesmo, Marquinhos, mas você, Marquinhos. Glória a Deus. Irmão, que festa, onde vai acabar o culto para vir lá abraçar o Marquinhos. Aleluia, acabou o culto, abraçando o Marquinhos. Que festa. Marcos, doutor Marcos Santos Camargo, neurocirurgião, que não sabia fazer o A, hoje é um professor de medicina. Santo Deus. Que bonito, né, irmão? Glória a Deus nessa obra. Aleluia. Essa obra é obra divina, obra de amor, obra, aleluia, de quem acredita que Deus pode fazer. Aleluia. Se você está falando aí, Senhor, pode fazer por mim, posso. Aleluia, você não vai ouvir Deus, eu vou ouvir o que eu posso fazer. Fala isso. Porque Deus sabe, aleluia, que Ele pode tudo. Então Ele vai fazer tudo por você. Aleluia. Só que Ele quer de você o quê? Obediente. Aleluia. No mundo que não tem crer. Se você falhar, aleluia, você morreu. Se você deslizar um pouquinho, você morreu. Se você deslizar justo, a palavra te guardou. Não fui eu, nem o Monteco, nem ninguém. O justo aqui, não foi eu que falei. O justo cai 7 vezes. 7 vezes o Senhor levantou. Aleluia. O Senhor falou mais não do que sim aqui, por causa da sua misericórdia. Ele não é temido por causa da ira, ele é temido por causa do perdão. Não é temido, porque contigo está o perdão. Irmandade, aleluia. Hoje é um culto gostoso demais. Dizem para mim que esse lugar aqui é um lugar maravilhoso. Glória a Deus. Oh, você não lembra do irmão Teco? Glória a Deus. Tem que lembrar, meu Deus do céu, como que é mesmo. Todo mundo fala. Que ancião. Que gostoso. Eu mesmo falo de longe. Bendito, sem nunca ter congregado aqui. Ó, se foi americana, não deixa de ir na central. Lá tem um ancião. Lá tem uma palavra para mim da orquestra. Samuel fala da orquestra. Glória a Deus. Samuel fala da orquestra. E eu nunca ouvi essa orquestra tocar, estou ouvindo agora e chamei de espetáculo. Glória a Jesus. Não deixe de congregar na central, hein? Aleluia. A gente fala, e todo mundo fala dessa região. Bendito seja Deus. Que região boa para se congregar. Um povo unido, feliz. Glória a Deus. Um povo que gosta de dar glória, que gosta de ouvir o que Deus fez. Se gosta de ouvir é porque acredita. Você acredita que Deus faz, que Deus opera, maravilha. Então acredita que Deus está a um estralar de dedo para fazer um grande segredo se desvendar na tua vida. Bendito seja Deus. Glória a Deus na sua altura. Então a alegria que você sente em ser crente, bendito seja Deus. É a alegria que Deus também sente de ver você aqui. Ah, irmão, bendito seja Deus. Quantas obras que Deus fez quando a gente estava vendendo esse chocolatinho. Aleluia. Era. Agora, irmão, um dia eu estava saindo, essa aqui minha mulher fala que eu falo bastante, e a minha voz é muito mole. E a igreja já cansa, vocês estão cansados? Vamos falar, irmão. Pelo amor de Deus, vamos falar. Eu estou congregando, eu sou cooperador, tem carteirinha. Você quer ver? Tá aqui. Senão o Alessandro busca lá no carro. A amarelinha, ela é bonita. Meu rosto saiu bonito. Irmão Cláudio falou, eu nego. Será que é você nego? Eu sou nego. Tô bonito, né, irmão Cláudio? Irmão, então, estava vendendo, né? Minha mulher fala, estão lá quando eu atendo os cultos, eu falo para a irmandade, ó, vocês ficam aqui de olho em mim. Eu não vou falar para ninguém sentar, não. Mas a hora que eu falar, graça te dando, Senhor. Graça te dando, vocês estão testemunhando, já é hora de abreviar. Aí tem uma irmã, lá, a irmã Gleice, aquelas irmãs. Mas a hora que o mundo estiver falando muito também, nós vamos falar graça te dando. Então eu falei, tá combinado. Não, até hoje, graças a Deus, ninguém falou graça te dando, nem irmandade, nem eu. Tá tudo certo. Estamos indo bem. Então vamos lá. Um dia eu estava vendendo esse chocolate, era também, irmão, foi 1987. 1987. Era no comecinho. Era uma sexta-feira também. Sexta-feira, 5 horas da tarde. O pessoal ia entrar de férias. O pessoal que eu vendia ia entrar de férias coletivo, todo mundo ia entrar. Já era fim de ano. Eu falei, então, eu me programei para entregar todos os chocolates. E deixei para entregar o último lá no centro de São Paulo, na rua Líbio Badaró, 275. E quando cheguei para levar, peguei as sacolas e fui atravessar Xavier e Toledo, assim, parei com um farol, uma voz, a voz que a gente conhece, meu servo,
no meio dos transeuntes, vai, meu servo, glória a Deus. Santo Deus. Fala com o teu servo. Aleluia. Meio da multidão. Fim de ano, dia 19 de dezembro, sexta-feira. Volta e vai pela rua Nova Barão. Sim, senhor. Peguei a sua sacola e fui pela rua Nova Barão, que é desse tamanho. Eu vi o que estava acontecendo. Até que no orelhão, ainda existia o orelhão da ficha. A gente colocava a ficha, a fibra. Quem é dessa época já vai começando a ficar preocupado. No combinado de Deus está chegando. Daqui uns 20 anos vai vir. Mas vocês são jovens, fiquem em paz. Tá? Vocês vão viver demais, 20 anos para lá já está bom. Eu estou com 63, 20 anos, 83. Olha, já passei, já vou passar dos 70. Que é isso, eu vou estar feliz demais. Meu irmão tem 50. De batizado. Que alegria. Glória a Deus, que felicidade, irmão. E eu cheguei e vi no orelhão um rapazinho, assim, ó, debruçado. E eu cheguei a pedir licença, porque o senhor falou para mim, vai com cuidado que o problema é ali. Aí eu pedi licença, mocinho, posso usar o telefone? Para dar um jeito de eu falar com ele, né? E quando eu fiz conta que ia ligar, aquele mocinho bateu no meu ombro, por favor, você não é o irmão Borges? Eu falei, sim, sou eu. Ô, irmão Borges, paz de Deus. Eu falei, amém. Tudo bem? Ele falou, não está nada bem, irmão Borges, eu estou muito triste. Eu falei, o problema era aqui. Posso contar a minha história? Eu falei, estou com muita pressa, mas eu posso te ouvir. Já o escritório ia fechar e ir embora. Ele falou, olha irmão, 2 anos que eu sou crente, e na minha casa ninguém conhece a igreja que eu vou, os hinos que eu canto, a palavra que eu ouço, ninguém conhece nada. Irmão, ninguém me deu ouvido, mas esses dias atrás, eu vi meu pai e a minha mãe no quarto, vi meu pai chorando, um homem trabalhador demais, e ele disse para minha mãe, minha velha, o fim do ano está chegando, nós não vamos ter nada para colocar na mesa, o dia acabou, as crianças não sabem. Meu pai me chamou de criança, chamou minhas irmãs que são mais velhas do que eu de criança. Para a gente, nossas crianças não crescem. É seu filho. Amanhã, quando ele tiver 30 anos, ele vai continuar sendo a sua criança. Aleluia. E eu vi meu pai chorando, eu também chorei. Eu corri na congregação no sábado passado. Senhor, olha o que está acontecendo. Eu não quero ver meu pai daquele jeito, Senhor. Ele contando para mim. E no meio da multidão, Deus falou assim: ô mocinho, como José eu vou fazer contigo. É do teu bolso que eu vou tirar o abrigo para a tua família se abrigar. É do teu bolso que eu vou tirar alimento para a sua família se alimentar. Se alguém na sua casa falou que esse ano a mesa seria vazia, você leva para a sua casa essa palavra e diz para aqueles que estão lá que a mesa será farta como nunca foi. Vou te abrir uma porta tão grande essa semana que você nunca mais vai esquecer. Eu falei, como você chama? Meu nome é Vitor. Então, que palavra linda. Bendito seja Deus. Irmão, aí ele falou palavra, irmão. Essa palavra eu contei em casa. Eu nunca tinha contado palavra nenhuma, mas essa eu contei. E desde domingo passado, porque a palavra foi no sábado, desde domingo passado que eu estou saindo procurar emprego, irmão. Fui em Lava Rápido, no supermercado, o que eu vou imaginar eu fui procurar. Sexta-feira, irmão, 5 horas da tarde, vou chegar em casa, meu pai vai estar lá sentado. Ele não vai me falar, mas certamente vai pensar, aonde está o teu Deus? É a palavra que você falou. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado por que eu fui falar essa palavra. Eu fiquei contente, falei, é mais uma família para mim evangelizar. Graças a Deus. Você levar em casa, você leva em casa. Meu Deus, você me leva, irmão, leva. Então me ajuda a levar essas sacolinhas aqui, até onde eu vou ali. Eu te levo em casa e falo para a tua família, fique em paz. E quando nós chegamos lá no escritório, irmão, bendito seja Deus, aonde o doutor, daqui a pouco o Alessandro me lembra o nome do doutor, sumiu, e do rapaz foi embora. O nome, daqui a pouco ele vem. Aí o doutor, irmão, estava lá no escritório comigo. E ele falou assim para mim, rapaz, que felicidade de te ver. Eu falei, doutor, eu também. Você trouxe os meus chocolates? Eu trouxe. Você tá bem? Eu falei, eu estou bem, mas o meu amigo não está. Falei assim, eles estavam soltando champanhe, trocando presente, era dia de amigo secreto, já tinha ido embora um monte de gente, quem ficou só para distribuir presente. E ele disse, por que está triste teu amigo? Eu falei, o senhor sabe, né? Ele está desempregado. Ele olhou para o menino e falou, desempregado? Estava desempregado.
já está empregado. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, ele já está empregado. Aí o doutor falou para ele, você faz o que da vida? Ele falou, doutor, está tremendo, eu nunca trabalhei, eu só estudei. Mas você já fez negócio de computador, essas coisas, estava começando. Ele falou, sim, fiz o curso. Já serve. Eu chamo a Elaine. Era a menina do RH. Você trouxe os documentos aí? Ele trouxe. Daqui. Só, Elaine. Desse jeito. Já faz parte do grupo de funcionários da nossa empresa. Ele continuou conversando comigo. Aí eu olhei para ele e falou assim, olha, aqui ninguém vai te derrubar, tá bom? Mas ninguém também vai te ajudar, não. Você vai ter que fazer tudo com o seu esforço e vai chegar lá em cima e vai ganhar um bom dinheiro. Aqui embaixo, o dinheiro de hoje. Você não fica triste de começar ganhando só R$1.400. Fica triste? Meu Deus do céu. Eu entrei na frente e falei, não, claro que não, doutor. Ele fica feliz. Ninguém só chorava. Ele está feliz, eu não está chorando de alegria. Ele fica feliz. Ah, então tá bom. Se chegar lá em cima, você vai ganhar mais. Isso, 87. Era dinheiro. Ele falou, eu sei que você gosta de um cafezinho, falou pra mim. Não tem, a copeira não foi embora, vamos descer lá embaixo. Existia o Banco de Boston. Irmão, e nós entramos, ficamos ali fora e entrou no Banco de Boston, 6 horas da tarde. E saiu de lá com R$1.400, deu na mão daquele menino, é o seu primeiro salário. Santo Deus! Meu Deus do céu! Glória a Deus! Glória a Deus! Ninguém levou ninguém para casa. Aí eu comecei a chorar, o doutor falou, para que chora? Aí lembrando o nome deles dois, aí aqui, meu nome foi embora, tá igual, foi pelo amor de Deus. Aí, irmão, e ninguém levou ninguém para casa. Meu Deus, e por que chora? Eu falei, posso contar para o senhor no seu escritório? Pode. Aí eu contei lá no escritório, ficou ouvindo, acima. E quando eu acabei de contar tudo o que aconteceu, ele falou, foi isso. Então ele saiu de trás da mesa, assim, um tapetão vermelho bonito. Aquele doutor dobrou o joelho, falou desse jeito, olha, chorando. Às vezes, ou nunca, eu lembro que tu existes. Santo Deus! Que escolhesse no mundo um homem como eu para fazer uma obra dessa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Santo Deus! Bom, cada um foi pro seu lado. Nunca mais. Eu só ia naquele escritório 2 vezes por ano. Na Páscoa e no fim do ano. Aí então em março eu voltei, que era Páscoa. E quando eu cheguei lá, falei para a mocinha, por favor, o Wilson Tadei. Por favor, o Wilson Tadei. Aí ela falou assim, eu não sei que o doutor Francisco Machuca, eu não falei para ligar os nomes. Eu não falei. Não sei que o doutor Francisco Machuca viu no Wilson Tadei. Agora, eu vou chamar ele aqui. E depois, essa parte vem depois. Porque em março eu falei Wilson Tadei, ela chamou Wilson Tadei, ele veio sorrindo, contente, ternando. Eu falei, Wilson Tadei, tudo bem? Eu falei, como foi a sua chegada aquela sexta-feira na sua casa? Aí ele falou, mais demorado do mundo, ônibus nunca mais que chegava. Mas quando eu cheguei em casa, a minha família que nunca me ouvia, não dava trela para mim, aquele dia eu coloquei todos em enroladinhos. E aquele dia Deus me tomou por 4 horas. Eu preguei para minha família 4 horas sem parar. Eu falei, e aí? Qual foi a reação dessa palavra? Agora, a minha família canta os hinos que eu canto, ouve a palavra que eu ouço, vai na igreja que eu vou, Deus chamou todo mundo na graça. Mesmo isso, né? Ele falou, e hoje você vai almoçar comigo, pagou o almoço para mim. Aquele que há 3 meses atrás não tinha nada, estava chorando, o orelhão pagou o almoço de R$180. Pra que isso? Eu como ovo frito com macarrão. Não, você vai comer hoje salvão. Pagou. Irmão, aí eu fui embora, depois voltei da outra vez, falei, Wilson Tadei, por favor, manda. Ela disse, o senhor quer dizer o senhor Wilson Tadei? É senhor Wilson Tadei, por quê? Então não sei que o doutor Francisco Machuca viu nele. E agora ele é gerente da nossa empresa. Ele não está aqui, está em Brasília. Vou ligar para ele aqui. Aí ela ligou e deixou no meu a voz, senhor Wilson, pois não. Quem está aprovado? Pois não. Quem está? Pois não. Adivinha quem está aqui para falar com o senhor? Não tem espírito de adivinhação, mas coloca o irmão Borges aí para falar com ele. Irmão, peguei o telefone e falei, meu amigo, Pai de Deus, amém. E nós começamos a conversar, até que eu perguntei, e o doutor Francisco Machuca? Aí ele falou, doutor Francisco Machuca é mais crente do que nós. E ele na congregação, e ele ouviu, aleluia, o ancião falando da chegada dessa obra no Brasil.
como foi que aconteceu, e até mostrou aquela casinha, aleluia, Espalha, aquele homem sentado naquela cadeirinha, aleluia, o primeiro homem batizado aqui no Brasil, e hoje 5, 6 milhões de crentes, a maior orquestra do planeta, e você falando aquilo, chamou a atenção do Dr. Francisco, e ele falou para mim: Wilson, é nessa igreja que você vai? Sim, senhor. Olha, eu nunca vi ninguém falar dessa igreja, nunca vi ninguém falar desse povo. Quanto povo, é um país, a orquestra maior do planeta, o que é isso? Ninguém me deu um papelzinho, não ouço no rádio, não vejo na televisão, quem são vocês? Aí eu falei para ele: nós somos o povo, aleluia, da visão de João, da grande tribulação, doutor, e vou falar para o senhor, esse caminho não é de quem quer, nem de quem corre atrás, de quem Deus tem misericórdia. Sabe o que ele falou? Ele, irmão Borges, eu falei: não. Ele falou: então, Wilson, Deus teve misericórdia de mim, porque o que eu senti, eu nunca senti na minha vida, eu não quero mais sair daqui. Não saiu. Deus chamou ele, chamou a dona Marlene, chamou seus filhos, um que morava na Austrália, outro nos Estados Unidos, uma família toda servindo a Deus. E agora, irmão, sabe o que aconteceu? Ele está aposentado, fique tranquilão, já faz tempo. E Deus tomou o coração do Dr. Francisco Machuca. É uma empresa muito grande. Ninguém entrava, ninguém saía sem assinatura do menino que chorava numa sexta-feira. Você vai chegar envergonhada na tua casa e teu pai vai perguntar: onde está o teu Deus? Esse Dr. Francisco deixou tudo na mão dele. Ele toma conta, mesmo aposentado, até o dia de hoje. Aleluia. É ele que manda em tudo. Wilson está bem. Você vê só, ouve a palavra de Deus, acredita nele e ele tudo fará. Fica tranquilo, são 10 das 9, não acaba tarde. Então, cansei sim. Ufa, né, irmão? Eu disse: irmão, será que ele só vai contar testemunho? Não, ouve a palavra agora. Tá? Eu levo a saudação da Levei, então, agora, por esse testemunho, não dá para vocês contar, então Deus seja louvado. Amém.